Olá pessoal, retornando à nossa aula, nós seguiremos aqui com tipologia textual e nesta aula nós vamos abordar o texto narrativo, a narração. A narração é o texto mais antigo da história da humanidade. Romance é um texto narrativo longo. Nem todo romance é romântico e trata de amor. O objetivo da narração é reproduzir uma realidade dinâmica com progressão temporal, ou seja, relação de anterioridade e posterioridade entre os acontecimentos. Só lembrando da primeira aula, no texto descritivo não tem esta progressão temporal. Já na tipologia textual dos textos narrativos, nós temos esta relação de anterioridade no passado, a posterioridade futuro entre os acontecimentos. Elementos da narrativa. Então nós temos o narrador, personagem, enredo, tempo, espaço, o discurso. Dentro também do texto narrativo, nós temos a ação dos personagens ou até mesmo do personagem narrador. Narrador é aquele que conta a história. Pode contar a história da qual participa, ou seja, em primeira pessoa, que é o personagem narrador. Temos também o narrador em terceira pessoa. Pode ser um observador, que apenas observa e registra ações e falas. Pode ser também onisciente, que sabe tudo, registra fala, ações, pensamentos e reflexões. O personagem pode ser principal ou secundário. O principal pode ser protagonista ou antagonista. O enredo, normalmente, apresenta as seguintes partes: apresentação, complicação, clímax e desfecho, solução. O tempo é o elemento essencial. Quanto ao lugar, o espaço, toda a narração acontece em um lugar. Discurso é o registro da voz dos personagens. O tempo da narração é sempre o pretérito. De posse destas informações, a gente já consegue resolver alguns exercícios. Número 1. Minha irmãzinha de 8 anos morreu, e minha mãe queria que sua sepultura estivesse sempre enfeitada de flores. Nem sempre era fácil arranjar flores naquele lugar em que a gente vivia, Pitangueiras, perto de Ribeirão Preto, em São Paulo. E por isso, minha mãe plantou um jardim, me chamou e disse: "Você é que vai tomar conta disso." Eu tinha 9 anos e não gostei da tarefa, mas obedeci. Acabei tomando gosto por essa coisa de plantas. Esse é um depoimento de José Zanini Caldas, um dos nossos melhores paisagistas, citado por Rubem Braga em uma de suas crônicas. É um texto meio mórbido, né? Ele começa meio mórbido, né? Bom, vamos lá. Vamos ao comando da questão. Sobre o processo de construção desse texto. É correto afirmar que... Agora você leia a letra A, B, C, D e E daqui a pouco a gente volta com a resposta, ok? A afirmativa correta é a letra C. A estruturação do texto é claramente narrativa, pois se fundamenta numa sucessão cronológica de fatos do passado. Este texto, ele é essencialmente, a essência desse texto é de uma narrativa. Por quê? Porque tem essa sequência cronológica, este avanço temporal do texto dentro do espaço. Seguindo em frente com o nosso texto narrativo, os tipos de discurso. O discurso é a voz ou pensamento das personagens. O narrador pode reproduzir essa fala ou esse pensamento das personagens de 3 maneiras. O discurso direto. O narrador reproduz textualmente a fala da personagem. Exemplo: o réu afirmou: "Sou inocente." O discurso indireto. O narrador apresenta indiretamente a fala da personagem. O exemplo está aqui: o réu afirmou que era inocente,
Quem está narrando está dizendo de forma indireta que o réu afirmou que era inocente. O discurso indireto livre. O narrador reproduz de modo sutil os pensamentos e as reflexões da personagem. Olha só, agora não é mais a fala do personagem, mas sim os seus pensamentos e as suas reflexões. Um exemplo está aqui. O réu ouviu a sentença perplexo. Não percebiam a sua inocência? Segundo o narrador, o réu pensou: não percebiam a minha inocência ou a sua inocência? Então esse é o discurso indireto livre. Retomando, discurso direto, o narrador reproduz textualmente a fala da personagem. Discurso indireto, o narrador apresenta indiretamente a fala da personagem, ou seja, não insere no texto a fala do personagem. Tá? O réu afirmou que era inocente. E no discurso indireto livre, o narrador reproduz de modo sutil os pensamentos e as reflexões da personagem. Vamos para os nossos exercícios. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, tá? É acostumar a ler texto chato. Eu acho muito chato estes textos que caem em concurso. Sempre é coisa chata, tá? Então vá se acostumando. Leia a crônica A Perigosa Aventura de Escrever para responder a questão seguinte. Então vamos lá para a crônica A Perigosa Aventura de Escrever. Então você vai ler este texto, tá? Leia esta crônica para a gente poder responder as questões seguintes. Número 1. Quanto aos tipos de discursos que estruturam ou estruturam essa crônica, é possível afirmar que letra A, letra B ou letra C? Então, o gabarito aqui é letra B. Os travessões não indicam que há discurso direto nesse texto. Tá ok? Quais são os travessões? Então, esses travessões aqui, ó, é que são citados lá na letra B. Eles não estão introduzindo a fala de nenhum personagem. Na verdade, eles estão introduzindo um aposto explicativo. Número 2. O texto utiliza enunciados em discurso direto sem sinalizá-los ortograficamente, como no trecho abaixo. Então, você vai ler esse trechinho aqui, tá? Leia com atenção para que a gente possa responder essa questão aqui. Depois de lido, vamos lá. Agora considere as seguintes afirmações acerca do discurso direto neste trecho aqui. Então, resolva esta questão, só retornando aqui, voltando aqui. No primeiro período, parte do discurso direto de Anne é dirigida ao narrador, parte é dirigida a seu filho Christian. Isso aqui está certo, certíssimo, tá? Número 2, no período Anne abre a porta da rua ao revoar. O discurso é direto, aqui está certo. Número 3, no trecho que começa com pergunta de supetão e termina com o seu outro filho, Madame, o discurso direto é dirigido pelo narrador a Anne. Esta alternativa aqui está errada, tá? Então é certo, número 1 certo, número 2 certo, número 3 está errado. Novamente, um outro texto para nós resolvermos 5 questõezinhas. Para o vídeo, leia o texto com calma, comece a exercitar isso aí para que você pegue intimidade com essas questões. Número 1, a locução uma vez que, na linha 15, está na linha 15, introduz no período em que ocorre ideia de causa. Então vamos à primeira afirmativa aqui quanto ao texto. A locução uma vez que introduz no período em que ocorre a ideia de causa. Verdade, sempre que você tiver essa locução uma vez que, ela estará introduzindo uma ideia de causa. Ela sempre será causal. É um conector de causa. Número 2, o sentido original do texto seria alterado caso a oração, que só tinha certezas, fosse isolada por vírgulas.
Número 3. O narrador do texto sugere que o personagem central adquiriu paulatinamente a habilidade de ter certezas. Parece que foi de nascença. Não adquiriu, foi de nascença. Parece que foi de nascença. Não adquiriu, foi de nascença. Ok? Então ele não adquiriu paulatinamente. Segundo o texto, foi de nascença. Número 4. Conclui-se do texto que a fama do personagem central e o interesse das pessoas por ele devem-se ao fato de ele jamais ter mentido nas respostas às questões que lhe eram propostas. Comentário: não é que ele não mentia, ele apenas não tinha dúvida sobre nada. Então, até para mentir, ele tinha certeza. Depreende-se do texto que o personagem principal perdeu repentinamente a capacidade de ter certezas devido ao fato de ter se apaixonado. Comentário: tá aí. Desde então, por alguma razão desconhecida, o homem que só tinha certezas foi perdendo todas elas, uma a uma. Aí sim, foi uma coisa paulatinamente, né? Texto para os itens 1 e 3, para os próximos itens 1 e 3, de 1 a 3. Leia o texto, vamos lá. Número 1. As informações do fragmento de texto em questão são insuficientes para se inferir de onde ou para onde Rubião teria descido. Rubião desceu meio tonto. Comentário: Rubião desceu meio tonto. Não é descrito de onde ele desceu, apenas que desceu meio tonto. Então não se pode inferir de onde ou para onde Rubião teria descido. O sentido original do texto seria alterado caso a expressão a si mesmo fosse substituída por lhe. Então vamos lá. Rubião tinha vexame por causa de Sofia. Não sabia ver-se com senhoras. Felizmente, lembrou-se da promessa que a si mesmo. Rubião fez a promessa a ele mesmo. O lhe mudaria o sentido disso. Então, o sentido original do texto seria alterado caso a expressão a si mesmo fosse substituída por lhe? Claro que sim. Pessoal, olha, isso aqui é cara de concurso, tá? Eles colocam lá: o sentido original do texto seria alterado caso a expressão a si mesmo fosse mudado. Eles colocam lá 3, 4, 5 alternativas para você escolher uma opção para indicar qual mudaria o sentido do texto. Cuidado com isso aqui, tá? E número 3, o trecho Sofia em Obséquios é predominantemente narrativo, o que se comprova pelas formas verbais flexionadas no pretérito imperfeito empregadas pelo narrador na apresentação para apresentar ações rotineiras de Sofia. Nem sempre o uso do pretérito indica que o texto é narrativo. Portanto, nós temos aí uma alternativa errada, ok? E por aqui nós terminamos a abordagem sobre os textos narrativos. Na próxima aula, iremos abordar os textos dissertativos, ok? Até a próxima aula.